Olá pessoal, eu sou Gebran Zogby e este é o canal Futebol Sem Resenha. Sejam todos muito bem-vindos, né? E aqui falaremos sobre futebol nos seus mais variados aspectos e em suas múltiplas verdades. Hoje temos a grata satisfação de receber um amigo, um colega, nos conhecemos há mais de 30 anos, né? A gente está ficando velho, hein, Glauco? É verdade. E o nosso papo é para falar a respeito do futebol em geral e principalmente das funções que o Glauco está exercendo atualmente. Mas isso a gente vai somando com toda a bagagem que o Glauco tem, que já vão mais de 30 anos dentro do futebol, em grandes clubes do futebol brasileiro, do futebol também internacional, e também clubes médios, clubes pequenos, que, na verdade, na minha concepção, na minha verdade, é a raiz do futebol, junto com o futebol de várzea. Bom, vamos lá. Glauco, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma satisfação para os nossos espectadores e principalmente para mim em tê-lo aqui. Professor Glauco de Moraes. Então, querido, Gebran, meu amigo, Não, muito obrigado pelo aí você convite. tem que, a gente não ensaiou, mas você tem que dizer como você sempre diz para mim. Sim, Gebran de Araújo Zogby. É, Gebran de Araújo Zóglio, que na verdade Gebran Araújo Zóglio. E, na verdade, Cara, Glauco Moraes. é isso aí. Eu, Glauco, primeiro, uma muito honra, uma obrigado, viu? satisfação muito grande estar conversando com um amigo no canal aí, Futebol Sem Resenha, aos amigos do Gebran, aos seguidores do Gebran, enfim. O mundo da bola acabou nos unindo realmente no passado. E passamos um longo tempo sem saber, sem conviver, e seguimos pelos mesmos caminhos, ou seja, por caminhos diferentes, e chegamos no mesmo caminho, um futebol sem resenha. Então, mais do que nunca, é um prazer muito grande estar aqui contigo, estar aqui no teu canal e fico à disposição do que o amigo precisar saber. Glauco, a sua história dentro do futebol é uma história ímpar, né? É uma história com muitas experiências, né? Tanto nacional quanto experiências internacionais, nos mais variados clubes, dos mais variados tamanhos, né? E eu não queria eu apresentar o amigo, então eu queria que o amigo tecesse um pouco da sua trajetória profissional, se possível, por gentileza. Claro, Até Gebran, mesmo para os nossos espectadores conhecerem um pouco mais do professor Glauco Moraes. eu sou um cara, eu não tenho pai nem mãe. Eu perdi meu pai e minha mãe em 2006. Mas eu levo comigo tudo que eu aprendi com eles. Minha mãe era uma professora, meu pai era um cara sem estudo, um ex-jogador de futebol também. E, bom, cara, eu sou apaixonado por esses duas personagens na minha vida, tá? Que foi o que me deu o norte com algumas coisas faladas no passado para mim, quando criança, quando jovem, adolescente, enfim, que me nortearam e me mantém o cara que eu sou, tá? Eu sou muito honesto em dizer que realmente eu vesti a sapatilha ali, o chinelinho, e fui traçar o meu mundo no futebol, que era um sonho, segue teu sonho, porque quando tu chegar, tu pode olhar para trás e dizer, eu consegui. E não entrar no mérito de, tu não vai conseguir isso porque tu é do interior, tu não vai chegar lá porque tu não é assim como os outros. Então, isso eu sempre tive muito forte comigo, que eu tinha que seguir o que eu achava que era bom para mim, tá? E graças a Deus, eu como professor, eu sou educador físico, eu consigo ver o lado do ser humano, Gebran. Então eu sou muito primeiro em saber o que o outro precisa, o que o outro gostaria, para depois ver eu, porque eu vou chegar, eu vou conseguir, eu vou, isso é dentro de mim. Então essa determinação, essa vontade sempre existiu e eu tô cada vez mais velho e cada vez
tenho certeza que eu teria que fazer o caminho todo de novo, realmente, sem arrependimento de tudo que eu fiz, de tudo que eu conquistei. No futebol, cara, no futebol, como todo brasileiro, acaba se espelhando aí no pai, que tem o time de coração, na mãe. E, bom, eu com 10 anos, eu saio da fronteira com o Uruguai, por isso que eu sou apaixonado pelo Uruguai. Eu sou mais uruguaio do que o brasileiro, tá? E digo isso sem vergonha, sem desrespeito ao Brasil, mas diferente dos meus colegas brasileiros. Tá? E isso é cultural meu, é onde eu aprendi, como tu fala. Eu sou também um cara internacional, então é um cara que viveu também 9 anos na Índia, um país completamente diferente em relação a crenças, a costumes, religião, gastronomia, enfim, numa vida completamente diferente. E eu consigo levar uma metodologia brasileira, que é onde eu vivo, misturada com um pouco uruguaia, que é a minha paixão. E hoje eu tenho o meu jeito de ser, Gebran. Eu tenho o meu jeito de ser, que eu respeito todas as opiniões, mas eu tenho uma personalidade muito forte e tenho muita certeza daquilo que eu estou fazendo. Então, cara, não sei se eu sou certo, não sei se eu sou errado, ou não sei se eu estou certo, ou não sei se eu estou errado. Mas eu sei que eu sou feliz com aquilo que eu faço e sou sabedor também que eu ajudo muita gente nesse meio do caminho, através de mensagens, através de exemplos, através de atitudes. E isso aí é muito difícil eu hoje mudar. Quando tu fala são 30 anos de futebol, eu posso acrescentar mais 10, com toda certeza. Esses dias eu estava fazendo as contas. Eu tenho literalmente 40 anos ligados ao futebol diretamente, nos meus 56 anos. Dentro dos outros 16, eu tenho vivido como criança, ter jogado bola, ter feito uma escolinha de futebol, ter feito uma categoria de base, mas eu tenho mais esses 40 nas costas aí, que é literalmente vivendo o dia a dia como educador físico, como treinador, como preparador físico, como coordenador, como supervisor, como diretor, gerente de futebol e pessoa, ser humano que procuro ser e dar o meu melhor para aqueles que também querem alcançar o seu objetivo. Não, mais uma vez, não que eu esteja correto e que eu seja correto, mas é muita caminhada também que a gente passa por situações, como tu fala, clubes pequenos, clubes médios e clubes grandes. Eu realmente tive tudo isso na minha carreira. Tive clubes sem material, tive clubes com material demais, tive clubes com ambição, tive clubes sem ambição, tive escolas, escolinhas, academias de futebol, futebol profissional, futebol de base. Então, na minha passada, um breve resumo, como tu me pediste, eu tenho 16 anos de Grêmio, onde eu começo, e dali eu começo na escolinha de futebol até chegar ao profissional. Então foi uma caminhada de 16 anos, tá? Tenho a confecção das categorias de base do Esporte Clube Novo Hamburgo em 2011, no ano do centenário do clube. Então sou eu quem confeccionou, juntamente com as pessoas que estavam comigo no clube na época, a categoria de base do Esporte Novo Hamburgo, tá? Com muito orgulho. Tive passagens na Índia. Desses 9 anos da Índia, levei um pouco do conhecimento brasileiro, um pouco do conhecimento uruguaio ao território indiano, ao povo asiático, onde eu fui bem recebido, muito bem recebido, onde tenho saudades de grandes amigos que eu fiz. Já perdi outros por terem falecido com a Covid. E, cara, eu me maravilho a cada vez que eu penso em alguma coisa que podia ser feita aqui, que foi feita lá, ou como eu fiz algumas coisas lá que poderiam ter sido feitas aqui. E tu tira isso da onde, Gebra? Da tua experiência, do teu clube pequeno, do teu clube médio, do teu clube grande, momento certo com diretores, gerentes, treinadores, preparadores físicos, massagistas, roupeiros.
psicólogos, assistentes sociais, enfim, torcedores. Então, no âmbito geral, eu trago tudo isso junto. E, para resumir mesmo, meu último ano foi agora, esse de 24, tive no Novo Hamburgo, no capital de Tocantins, no São Paulo de Rio Grande, e agora estou no Grêmio Esportivo Bagé, onde pretendo ficar por algum tempo, colocando em prática vários projetos que foram aceitos pela direção, pela presidência, vice-presidência do Grêmio Esportivo Bagé, onde eu me encontro e estou muito feliz. Glauco, eu acho que nós nos conhecemos em 95. Acho que foi o ano que o amigo chegou no Grêmio, se eu não estou enganado, Perfeito, né? 95. 95. Abril, 24 de abril de 1995. Ali nós nos conhecemos. Glauco, nós estamos falando para todo o Brasil e para boa parte do mundo através da internet. E talvez nem todos saibam, mas o Esporte Clube Novo Hamburgo foi um dos clubes do interior que conseguiu alcançar o Campeonato Gaúcho profissional da 2017. primeira divisão, né? Uhum. Então, 2017. desculpa, 2017. 2017. Então, algumas pessoas pensam, não, mas futebol gaúcho é Grêmio Internacional, Juventude, Caxias. Não, não é só isso, não. Tem Brasil de Pelotas, tem Novo Hamburgo, tem, eu vou acabar esquecendo, tem o Grêmio Esportivo O próprio Bagé, Bagé foi e campeão em sim, 1925. o Aí, se tu Guarani de puxar a Zona Bagé, Sul, exato, o Guarani de Farroupilha, Bagé. Farroupilha, Brasil de Pelotas, o Guarani de Bagé parece que foi também, né? Então, o interior O era muito Guarani de forte na época. Bagé foi campeão. Para quem não sabe, o campo do Guarani de Bagé é o Estrela d'Alva. Isso. E o do Só que eu Bagé sou é do outro lado. Eu sou do o Pedra Moura. Pedra Moura, né? Então, Eu sou do Pedra Em Bagé, pessoal, nós temos um clássico que pega fogo, aqui, que é o clássico Baguá, Perfeito. Bagé e Guarani. Né? Então Perfeito. é Perfeito. complicado. E quando a gente. Eu tive a oportunidade de jogar em Bagé, né? Não contra o Bagé, mas tive lá no Estrela d'Alva contra o Guarani. Pá, é pegado o negócio lá, meu amigo. Jogar em Bagé não é mole, não. Né? Eu tenho uma passagem que eu lembro muito como se fosse hoje. Eu era Grêmio na época Uhum. e nós disputávamos o profissional, a Copinha, e nós fomos jogar contra o Guarani. E o jogo estava desenhado 1-0 para o Guarani até os 45 do segundo tempo. Estrela d'Alva lotado. Aí o menino Everton fez o 1-1 aos 46 e o menino Carlos Eduardo fez o segundo gol do Grêmio aos 49. E aí, meu amigo, 2-1 em 3 minutos, 4 minutos, precisa ver a loucura de sair do estádio depois. Foi uma coisa assim que realmente me marcou muito, que eu tinha marcado restaurante para janta em Bagé, e nós tivemos que cancelar e ir para a estrada para fazer a janta, porque seria demais, cara. Nós tivemos que sair com a polícia do, do, da cidade. Isso aí é uma passagem que eu tenho e eu não vou dizer, eu não vou saber lembrar o ano, talvez 2006. Uhum. Talvez 2006 foi um dos grandes anos nosso do Grêmio lá do profissional também com a copinha. A gente Uhum. ganhou essa copinha. E eu me lembro muito dessa situação de sair meio às pressas ali. Ah, meu, situação apertada. E sei que o Baguá é mais do que isso. E tô É, preparado. E é. tô preparado. Tá preparado? Eu sei disso. Tô preparado. Eu conheço o Glauco já há bastante tempo. O Glauco sempre foi uma pessoa extremamente organizada, sabe? Muito competente, né? Então ele é um dos primeiros a já chegar no clube, um dos últimos a sair. Ele observa Até todos hoje. os detalhes. Oi? Até hoje. Até hoje, né? Então isso aí. É importante esses comentários que a gente faz,
até mesmo para aqueles que querem trabalhar no futebol. Meus amigos, futebol não tem hora. Futebol não tem hora. As coisas acontecem na madrugada. É verdade, é As coisas verdade. acontecem na madrugada. Enquanto alguns estão dormindo, as negociações estão sendo feitas. De manhã cedo aparece contratação. Então, essas contratações acontecem durante as madrugadas. Então, quem quer realmente entrar no meio do futebol, futebol não tem bater cartão, meu amigo. Eu Futebol, eu tenho. costumo dizer, 25 horas por dia. É, sabe quem me disse essa frase muito parecida? Hum. Tu vai saber. Antônio Carlos Rittiverardi. Sim, sim. Antônio Carlos Rittiverardi, quando sentou comigo, Glauco, tô te trazendo, eu estava saindo da escolinha e estava indo para a base, e daí já estava no momento do profissional também. Mais adiante ele me falou, cara, tu tem hora para chegar, mas não tem hora para sair. E eu vou te dizer uma coisa, eu não vou lembrar o ano agora certo, mais pro final, 2007, 2008, meu final no Grêmio, 2009 talvez, por muitos dias e noites eu dormi no Estádio Olímpico. Tu falando que não tem hora, né? Não. Por exemplo, nós tivemos uma categoria sub-20 na época que ela representava o profissional. Ela tinha uma, dentro da categoria, uma que ia para a Taça São Paulo, outra que ia disputar uma taça na Itália. E é tipo, nós tínhamos praticamente 78 a 80 atletas circulando no vestiário da categoria júnior. E eu lembro naquela época que eu saía de uma competição, cara, eu descia de um ônibus, eu subia no outro, para outro jogo, de outra competição. E por muitas vezes eu dormia no Estádio Olímpico, porque no outro dia eu tinha que estar lá às 7:30 da manhã, levando jogadores para o Exército, por exemplo, para Hum. ter a baixa da carteira, que na época a gente ia no Exército, fazia Pegar a todo, terceira, né? geralmente a bandeira, tudo lá, né? E, pô, cara, eu não foi uma, nem duas, nem três vezes, Gebran. Foram várias que eu desci de um ônibus, subi no outro, chegava em casa, às vezes, de visita e morando do lado do Olímpico, cara, pra ter uma ideia. É bem como tu fala, não tem horário, cara. Ou tu veste a camisa, literalmente, em busca daquele teu sonho, dos teus objetivos, das tuas metas, ou tu é mais um frustrado que não conseguiu, e aí não entende por que que não conseguiu, cara. Como um atleta de futebol, ele tem que abdicar de certas coisas quando adolescente, jovem, que é de baladas, namoradas, etc. Nós, profissionais do futebol, também temos, só que dentro da nossa. é, do nosso agir, do nosso ser, né, cara? Do teu compromisso, de estar num treino, de fazer o contrato, de cancelar o contrato, de arrumar uma viagem, logística, enfim. Então, Gebra, desses 16 anos aí, muita coisa passou, cara. Muita coisa. Sem falar por pessoas que eu acabei de citar, uma figura, para mim, uma referência, Antônio Carlos Rittiverardi, e se tu for falar em épocas modernas, Rodrigo Vilaverde Caetano, pessoas que para mim, cara, se eu não aprendi ali, não vou aprender nunca mais. Então eu levo dois nomes muito, muito, muito a sério, tá? Infelizmente o seu Berardi não tá mais conosco, né, no nosso plano, mas o Rodrigo ainda a gente conversa, a gente fala e tal, e poxa vida, são coisas a tu botar ali, depende de ti se tu vai chegar ou não vai chegar, né? Dentro da tua competência, né? Dentro daquilo que tu está proposto a assumir quando tu assume um emprego, um compromisso, né? E aproveitando antes que eu me esqueça, né? Pessoal, não vamos se esquecer de se inscrever no canal Futebol Sem Resenha. Deixem suas curtidas, né, o seu gostei, compartilhem, deixem seus comentários, né? Ah, alguma sugestão também é muito bem-vinda. Quem quiser, tiver a possibilidade de contribuir com o canal, nós não temos superchat, nós não temos super stick. A maneira que vocês têm de contribuir com o canal é através do Pix, né? gebranzogby@gmail.com e também se inscrever no canal, gente, tá? Então,
o se inscrever no canal não custa absolutamente nada. Só pegar e no botão de se inscrever está inscrito no canal. Ajuda para o crescimento do canal e a gente poder continuar com esse projeto de levar conhecimento dos mais variados a respeito do futebol, dos mais variados aspectos, de uma maneira séria, trazendo profissionais gabaritados. O nosso público aqui, professor Glauco, é um público seleto, são aquelas pessoas que querem realmente aprender a respeito do futebol. Eu gosto de uma resenha, amigo me conhece, né? Eu sei que o amigo também gosta de uma resenha, e a gente tem que se cuidar para a gente não ir para o lado da resenha, porque é um negócio que puxa a gente, né? Futebol sem resenha, meu. Por isso que eu digo, É, pô, vou fazer uma coisa diferente, né? Fazer um negócio sério e a certo, resenha depois, né? certo, certo, Em certo. off a gente faz resenha, né? Mas no programa não. Mas é uma Mas a gente, tentação, meu amigo. a gente não escapa, né? Sempre tem Hã? uma coisa ou outra para contar, né? Sempre tem. Mas a gente tenta se controlar, né? Meu amigo, o amigo se formou, o amigo se formou, é gaúcho do estado do Rio Grande do Sul, né? E a, Jaguarão, mas concluiu o curso de educação física em outro estado. Conta essa história pra gente. essa história foi 90. Em 90 eu prestei vestibular aqui em Pelotas, na época, eu estava morando em Pelotas, eu sou de Jaguarão, e, e naquela época o ministro da Educação era o Carlos Chiarelli. Uhum, E no Rio de Janeiro, o vestibular foi fraco lá. Então, se abriram vagas para o estado de Minas Gerais e para o estado do Rio Grande do Sul. Então, quem não aprovasse aqui, ou se aprovasse aqui também, e quisesse ir para outro estado, lá estariam aceitando. E eu fui um dos nomes, o meu nome tava na lista, e eu fui embora para o Rio de Janeiro. Foi lá que comecei na educação física. Vamos dizer que é a primeira vez que saio de casa sem pai e mãe, né? Vai seguir a tua vida, né, meu? Vai à luta. Mas já bem instruído, muito bem educado quanto a isso, né? E aí eu comecei meu caminho de educador físico. Fiquei 4 anos no Rio de Janeiro, retorno do Rio de Janeiro e já começo no Grêmio de Porto Alegre. Aí tu vai lembrar do César da Rocha Lopes. E aí Não, podemos, Glauco, vou te podemos botar. interromper. Vou te interromper. Não tem como eu não te interromper. Aqui eu sempre deixo o convidado de falar, mas agora tu tocou na pessoa que o amigo sabe que eu tenho maior Carinho, admiração, senhor César da Rocha César Lopes. Rocha Lopes, Esse é da Rocha, meu, viu? Pode botar o D meu aí, meu. Esse é da diretor. Rocha. Hã? Esse tu pode botar o D, César da Rocha Lopes. Olha, ele assinava César Rocha Lopes. Então tá, deixa assim, não vamos perder. E É, aí, cara, ou meu, eu eu tive a posso estar oportunidade, errado, tá? Eu posso estar errado. eu acho que é da Rocha. E aí o seu Rochinha, como Ah, muito querido, desculpa, que desculpa. Importante. O homem que lançou Ronaldinho, né? não vou. Ah, sim, ele, né? Claro, claro, claro. Como é que chamava na época? Não sei se era gerente. Ronaldinho tinha 7 anos, 8 anos de É. idade. Ah, é, Quem sim, na abraçou o escolinha, Ronaldinho né? no Grêmio foi o seu César Rocha Lopes. Então Exatamente. Lá no é Cristal. importante o mundo saber. É É, importante o mundo saber. O senhor é, César Rocha Lopes é quem botou o Ronaldinho debaixo da asa dele. e Essa vamos é a chamar de verdade Ronaldo de Assis crua e Moreira, né? nua. Hã? Ronaldo de Assis Moreira, ele não era o Ronaldinho Gaúcho. Não, Ronaldo de e o Assis. Assis Sim, sim, também, o seu Rocha sempre sim. ajudou. Os Sempre, dois, os dois. sempre. Os dois, os dois. E assim, meu, e ali eu começo como treinador da Sub-10 e vou para a Argentina. Minha primeira competição foi na Argentina, lá a gente se sagrou campeão. Então, logo 3 meses depois que eu entro no Grêmio, eu virei campeão. Eu era treinador. Daí, a gente seguiu sendo campeão ali do Metropolitano, que tinha, e tinha o Gauchão também. Então, o Grêmio levantou o caneco ali nessas duas ocasiões.
Aí no ano seguinte, 96, eu virei preparador físico do Marcelo Rospide, que está na China hoje. E o Marcelo era treinador da 84 e eu virei preparador da 84. 8-4 que eu Aí formei, né? ganhamos um Grenal de 6, 8-4 que eu formei, hein? Glauco. 8-4 Pode ser, pode. pode ser, Só, não, só tô foi. contando, só Foi, tô eu contando a minha formei história. 8-4, é. E, e ganhamos um Grenal, cara, de 6-2 do Inter. E essa goleada trouxe o Tavares, Marcos Magno Morales Tavares, centroavante do Inter, que passou a jogar no Grêmio. E aquela categoria também ficou bem forte. Depois fomos para o Mundialito, ganhamos Supercopa, ou perdemos a Supercopa para o Vitória e depois ganhamos o Mundialito, ou ganhamos a Supercopa e perdemos o Mundialito para o Vitória. Era uma rivalidade muito forte, Grêmio e Vitória, a âmbito nacional, assim. É E o verdade. Vitória, e o Vitória Vitória da Bahia. formando muito, Vitória da Bahia. hein? Vitória Vitória da da Bahia. Bahia. E o Vitória formando muitos jogadores, né? Daniel Alves, aquela Dida, aquele pessoal todo lá, meu. Aquele time bala deles lá. E, bom, daí eu fiquei mais alguns anos no Grêmio aí, como a gente já havia falado. Então, todos os anos a gente sempre tem uma coisa que chamou atenção, um aprendizado novo, uma lição, uma vitória, uma derrota, que sempre marca a gente, né? Mas é isso aí, é por aí. E só uma questão de esclarecimento, né? Só, talvez o amigo não esteja lembrado. A 8-4 eu formei. Aí eu tive um desentendimento 10 dias antes de ir para o campeonato sul-americano. 10 dias antes eu Uhum. tive um desentendimento. E assumi um estagiário. Assumi o Anilton. Ah, exato. O Anilton foi, exatamente. O Anilton foi. Foram vice-campeões, perderam para o Independiente da Argentina nos pênaltis, empataram o jogo 1-1, Olha perderam nos só. pênaltis. E aí, quando o Anilton voltou para Porto Alegre, também houve um desentendimento ali, coisa do mundo da bola. E aí Aham. assumiu o Marcelo Gospiti. Daí eu casei com o Hospício daí nós fomos para os demais. Aí eu fiquei um ano também na 84, depois eu também já me transferi, já. Meu, ali tu já começa a estar dentro dos times, das categorias, entendendo um pouco mais. Aí já fui passando, já fui me transferindo de treinador, de preparador para um coordenador, daí para um supervisor, daí as coisas foram me puxando para o outro lado, que é hoje onde eu atuo mais forte. Hoje eu estou como gerente de futebol, né? Mas foi dali que eu saio um pouco dos campos e passo para fazer a parte mais burocrática, vamos dizer assim, né? Mas nunca deixei de evoluir, nunca deixei de estudar, nunca deixei de fazer os cursos que eu pude fazer, enfim. Então eu estou sempre acompanhando também, né? Eu faço uma pergunta para o amigo. Nessa primeira parte, nós vamos fazer o programa em duas partes. Dessa primeira parte, ah, o amigo ele teve uma força muito grande na supervisão do futebol, nas categorias de base do Grêmio, né, na escolinha do Grêmio. Me conta um pouco a respeito desse trabalho de supervisão e o que consiste o trabalho de supervisor de futebol nas categorias de base e nas escolinhas de futebol, num clube grande. Então, o que me chamou a atenção na época, eu fui perguntado também pelo seu Rocha, pelo pessoal, o que eu preferia e tal, e eu digo, eu estou muito bem onde eu estou. Tanto como treinador, como preparador físico, estou me sentindo muito à vontade, estou gostando muito. E não, é que tu vê, o clube está tendo algumas mudanças internas, muitas pessoas saindo, como tu falaste, né? E tem uma vaga para supervisor, para coordenador, blá, 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 e eu fui. De manhã eu era coordenador e à tarde eu era treinador ou preparador, dependendo da categoria que eu estivesse. E eu fui me aperfeiçoando na coordenação, porque dali do lado eu tive José Alzir, tá? Eu tive o Zé Alzir ali também, E onde veio eu, do São porra, José, de Porto Alegre. é, porra, o cara aprendia de relho, né? E aí
também fiz um trabalho de coordenador, daí veio a oportunidade para subir para a categoria de base como supervisor. Aí eu fui galgando o meu espaço, saindo da escola e passando para a base. Na base eu fiquei como supervisor, acho que uns 4 anos, do sub-20. Tá? Cheguei na sub-20 e ali eu era, pô, as pessoas subiam para o profissional e eu ficava e me diziam a mesma coisa. Se tu sair do sub-20 hoje, nós temos que ensinar alguém a ir para a Taça São Paulo. Nós temos que ensinar alguém para ir para a Taça BH. Nós temos que ensinar alguém a ir para a Itália. Nós temos que ensinar alguém para ir para a Alemanha. Então era muito mais fácil ter o Glauco ali do que olhar para o lado do Glauco e subir o Glauco. Mas depois eu chego ao profissional justamente por isso, porque depois, num certo momento, o Grêmio passou a usar a categoria sub-20 como profissional. Depois nasceu o Banguzinho, depois nasceu era o Banguzinho e tinha mais um depois. Mas o Banguzinho ficou mais conhecido, o que disputava a segunda parte, a partir de agosto, a copinha era toda do Nossa. Então ali eu viro profissional também, onde eu encosto mais no seu Gerardi. Ali foram 8 anos. Porra, Como 8 anos ali supervisor aprendendo. também, Glauco. Supervisor. Tá. E o supervisor? E o supervisor? O que fazia o supervisor? Eu Isso. lembro da minha rotina, como se fosse hoje. Eu chegava no clube pelo vestiário do Júnior, às 7h30 da manhã. Ali eu tinha que ver se o ônibus do Pereira Tour, do Olívio estava na porta do vestiário Júnior para a saída para Eldorado do Sul, onde era o centro de treinamento, onde é até hoje. Dali, dentro do vestiário, conversava com jogadores, conversava com comissão, rouparia, massagem, fisioterapia, se tinha algum exame para marcar, enfim, essas coisas assim que nem telefone a gente tinha. Não sei se tu lembra, não era o celular que tu pegava aqui e marcava tudo. Então era o tete a tete mesmo, falar com cada um deles. Aí quando estourava 8h30, eu estava recém subindo para a minha sala. Na minha sala era o supervisor, o Vicente, do juvenil, era o Luiz Wagner, que é do profissional hoje. Já passou o Cícero, que está na seleção brasileira hoje. Já passou o Paulo Araújo, que está no Grêmio ainda hoje, com Coloquei 21 no anos. Grêmio ele. Então, todos esses aí já tinham a nossa salinha, né? Com a nossa querida Rosa, nossa secretária. Gente E maravilhosa, da melhor qualidade. ali a gente trabalhava, Gebran, o dia, a semana da categoria. Então, ali tu já tá vendo receber jogador, tu já tá vendo viagem de jogador, passaporte de jogador. Quando chegava um jogador novo, a gente criou uma ideia, uma identidade, que eu estou criando no Bagé também, que quando chega um jogador novo, o primeiro lugar que tem que levar é na sala de troféus. É mostrar a história do clube para aquele atleta que está chegando. Se o cara realmente se identificar com o clube, ou seja, se ele não se identificar com o clube, é porque não vai jogar no clube. Aí depois dessa visitação, ele passava pelos exames médicos, dos exames médicos passava pela parte burocrática de preencher formulários ali e tal, para depois, no dia seguinte, descer para a categoria para treinar, tá? Então isso tudo é o supervisor que está envolvido. E no meio da semana, quarta-feira, tem jogo, e o jogo é lá em Caxias, então nós tínhamos que seguir o que o profissional seguia, que tinha que concentrar um dia antes, tinha que instalar nos hotéis que o profissional instalava, andar nos ônibus que o profissional andava, justamente para a transição daquele jogador que saía do júnior para jogar no profissional e depois tivesse que descer para o júnior, ele não sentisse tanto a diferença. Ele simplesmente sairia de uma categoria para jogar para outra e se tivesse que voltar, voltava, porque daqui a pouco tu vai subir de novo. E aí passaram N jogadores que se eu parar para enumerar aqui, tu falou em Ronaldinho Gaúcho, eu te falo em Cássio Ramos, goleiro do Cruzeiro hoje, por exemplo. Bruno. De uma ponta a outra. Minha no caso, né? E eu sei que isso seguiu.
Uma vez eu também, lá em São Paulo, estava comentando com o Julinho Camargo, que é coordenador do Inter lá. É, nós, naquela época de júnior, sub-20 do Grêmio, nós contamos 8 times do goleiro ao número 11. Nascidos em 83, fulano, te dava um time. 84, te dava um time. 85, te dava um time. De jogadores que deram certo no Grêmio ou na Europa, ou fora do Grêmio. Ou seja, que nós conseguimos, sim, revelar jogadores através do nosso trabalho, através do que nós tínhamos. Que hoje é tudo mais rápido, tudo mais intenso. A função de outras pessoas também já são mais visíveis, né? Não fica tudo tão a cargo do supervisor. Eu hoje estou como gerente, né? Nós Mas vamos eu falar tenho isso, as minhas nós vamos atribuições. comentar a respeito disso na segunda É, parte do programa. tá. Nós temos as nossas atribuições, mas hoje já fica um pouco mais solto. Opa, mas isso aqui é o Gebran que vai ter que fazer, eu vou ter que cobrar dele. Sou eu que vou ter que cobrar de ti. Então o supervisor nada mais do que isso, cara. Só que pegava todo o trabalho para ele. E ainda tinha que fazer a convocação, e ainda tinha que fazer o press kit, e ainda tinha que. E aí era. E aí que eu te falo, por muitas vezes eu chegava às 7h30 da manhã no Grêmio, e 10h30, 11 horas, e 11h30, meia-noite, nada. E aí eu tinha que estar no Grêmio às 7h30, hein? E aí eu tinha que estar no Grêmio às 7h30. Isso aí foi 16 anos, mano. 16 anos. Se eu não aprendi ali, velho, esquece. O Grêmio é Grêmio, não tem jeito. É, Grêmio é Grêmio. aí toda a essência tá ali, né, meu? Glauco, nós estamos terminando a primeira parte do nosso programa e nós vamos falar depois de um pouquinho mais para o amigo poder completar alguma coisa a respeito da supervisão no futebol de um grande clube. E depois nós vamos direcionar para outros clubes também que o amigo tem muita experiência. Perfeito, Então, Gebran. pessoal, eu peço que vocês não esqueçam de compartilhar, sabe, deixar o seu gostei, de se inscrever no canal Futebol Sem Resenha, sabe? Quem quiser contribuir, o nosso Pix está aqui, gebranzogby@gmail.com. Qualquer valor é muito bem-vindo para a gente poder dar sequência nesse trabalho de informação a respeito de futebol, de uma informação séria. Não quer dizer que não se tenha bom humor. Pode-se ter bom humor, mas a gente tem que evitar a resenha, mesmo que a gente goste, tanto o professor Glau quanto eu, nós gostamos de resenha. Só que a ideia do programa é exatamente a gente procurar deixar o convidado falar, botar a sua verdade e a gente se aprofundar mais seriamente nas coisas do futebol que venham a somar para quem gosta e quer trabalhar de uma maneira. Pessoal, estamos novamente aqui de volta com o professor Glauco Moraes, atualmente gerente executivo do Grêmio Esportivo Bagé, e estamos escutando um pouco da carreira do professor Glauco e do conhecimento que ele tem para nos transmitir. Eu gostaria que o professor Glauco concluísse só a função do supervisor num grande clube de futebol, no que eles estavam nos contando a respeito do Grêmio Futebol Porto Alegrense, para nós já darmos sequência para outros clubes também, clubes médios, clubes menores, o que há e que existe, obviamente, diferenças. Então, professor Glauco, por favor, continue essa explanação a respeito do trabalho de supervisão num clube grande, por favor. Então, como eu estava falando, justamente, a gente chegava muito cedo, né, 7h30 da manhã, e acabava 10, 11 horas da noite, ainda envolvido, né, com alguma coisa. Então, o que acabou acontecendo? Se tratando de um Grêmio, como tu fala, um clube grande, e nós tínhamos vários funcionários, então a supervisão passava a distribuir um pouco mais de responsabilidades para outros. Porém, a supervisão nada mais era do que repassar novamente para ver se tudo que foi pedido durante o dia, realmente durante a semana, estivesse de acordo. Eu lembro também que uma das funções tem jogo dentro do estádio, dentro do estádio olímpico na época. Eu lembro
que mesmo eu ligando para a portaria, pedindo para abrir as portas internas dos vestiários e tudo, eu também tinha que dar uma passada, ver se realmente estava aberto, porque por muitas vezes não estavam. Então, supervisão nada mais era do que isso, porque um erro ali acarretaria um transtorno enorme. Uma ambulância que não chegou, um policiamento que não chegou. Então, muitos trabalhos de terceiros tinham que ser, mesmo assim, supervisionados por mim, porque não tendo aquilo quando tinha que estar, eu tinha que estar em cima. Como eu te falei, telefone celular não era da época ainda, então no início era o boca a boca. Eu tinha que sair de lá, passar para lá, receber o adversário que vinha chegando no outro lado do estádio. Então isso tudo foi prazeroso, cara. Faria de novo, foi prazeroso. Então, para os espectadores que realmente querem aprender sobre futebol, vocês estão observando e verificando que o supervisor de futebol ele não liga única e exclusivamente, ele não trata única e exclusivamente da parte dentro relacionada à equipe que ele está trabalhando, né? Que vai entrar Perfeito, em campo é, é, ao qual o clube ele está vinculado. Ele tem toda uma dinâmica, tem toda uma estratégia para trabalhar em função dos jogos também, né? o Então, espetáculo, né? O do espetáculo. espetáculo. Então, o supervisor do tal determinado clube cuida só de determinado clube. Não, ele cuida também de tudo que está vinculado à parte do espetáculo. Então, Perfeito, é muito importante esta informação para a gente levar uma informação correta ao nosso público espectador aqui do programa Futebol Sem Resenha. Professor Glauco, perfeito. eu sei que o senhor também trabalhou em clubes médios, clubes em outros estados e clubes aqui no estado do Rio Grande do Sul. E agora eu gostaria que o senhor tecesse a respeito de outros clubes, clubes que a gente pode dizer clubes médios dentro do futebol. Como funciona a supervisão nesses clubes? Qual é a É, diferença? Se a existe, né? diferença, a diferença existe, e ela é um pouco gritante, porque como eu te falei, nos clubes grandes tu tens quem faz o que tem que ser feito. Porém, o supervisor ele tem que supervisionar se tudo está feito, correto? Certo, Num clube pequeno, tu tens também que fazer as mesmas coisas, porém tu não tem as pessoas para fazer. Quem tem que fazer és tu. Então, tudo aquilo que tu já fazias a nível de supervisão, tu vai perder um tempinho agora e vai fazer para que realmente tu não precise supervisionar. É tu que está fazendo, é tu que está supervisionando, é tu que está controlando isso aí. Então, isso eu tive no Internacional de Lages, se considerando um time mediano, né, o de Santa Catarina. Eu tive isso no próprio Novo Hamburgo, em uma das épocas que eu passei lá. Eu passei 4 anos diferentes no Novo Hamburgo, né? Então, um desses anos também eu era o responsável por fazer todo esse processo. E, bom, até chegar a sair dessa função e passar para a função fora do país. E como seria num outro país e como tu terias que fazer com que fizessem tudo que tu sabe que tem que fazer. É complicado. A língua é complicada, a alimentação é complicada, a cultura é complicada. E aí é que tá, eu estou falando muito a palavra complicado. Mas no momento que tu se coloca para ir, o complicado não existe. Tu estás te colocando à disposição para ir. Então, tu realmente tens que ir, tens que fazer. E aí sim vai servindo de exemplos para as coisas poderem andar conforme tem que andar. Então, eu lembro muito que no meu primeiro ano na Índia, foi feita de uma escolinha recreativa uma categoria de base, coisas que eu tinha feito no Novo Hamburgo em 2011. Tá? Quando eu saio do Grêmio, eu vou para o Novo Hamburgo e já confecciono uma categoria de base que existe até hoje.
Na Índia, eu tive que fazer o mesmo, porém, um processo diferente, porque eu ainda tinha que apresentar o futebol como um esporte também. Como assim? Porque na Índia, o esporte principal é o cricket. Depois vem um outro esporte, um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto, um 11º ou 12º esporte é chamado de futebol. Então não é uma coisa que os caras convivem assim como nós brasileiros convivemos. Mas é como eu disse para vocês no início da conversa, eu sempre tive educação, sempre tive respeito, sempre escutei as pessoas. Então isso me ajudou muito, o meu trato com as pessoas. E esse trato com as pessoas, eles se aproximaram mais de mim. E se aproximando mais de mim, nós traduzia do português para o inglês, para eles entenderem, e a coisa foi também paulatinamente acontecendo. Tanto é que no primeiro ano eu fiz numa escolinha de futebol também uma categoria de base. Naquela época, dando seguimento, da categoria de base nós passamos a gerenciar ou a terceirizar uma categoria de base de um clube de futebol da Índia. Por coincidência, a Índia tem o estado de Goa, que é o único português, colonizado por português. O resto todo da Índia, seus 20 e tantos outros estados, foram colonizados por ingleses. Então eu fui parar no início em Goa. Eu tive muita sorte também. Era o paraíso e eu não sabia. E aí muita coisa foi andando e chamando atenção. Então essa categoria de base, que passou a ser terceirizada pela Brasil Futebol Academia, eu tive que passar a parte técnica, eu tive que passar a parte física, eu tive que passar o entendimento, eu tive que passar o que era um clube, eu tive que passar o que é os apaixonados dos torcedores, eu tive que passar uma série de coisas. Tá? Então, da escolinha saiu a categoria de base, da base saiu o profissional, e assim foi. E a coisa durou, pelo menos para mim, 9 anos. 9 anos. Em estados diferentes de Goa. Eu cheguei a morar nos Himalaias. Eu passei 7 meses morando nos Himalaias, no topo do mundo. E então, sobre o crescimento, por isso que eu disse, complicado, é complicado, é complicado. Mas eu não tinha o complicado. Eu fui em busca de novas experiências, tanto dentro do esporte, futebol, quanto como ser humano, que eu creio que cresci de uma forma que hoje é muito difícil me ver reclamar de alguma coisa, eu tenho que fazer. E eu tenho que fazer, inclusive, a diferença. Eu tenho que fazer sempre bem. Eu me cobro muito por isso. Então, hoje, para eu sair da linha, tem que cair um raio na cabeça aqui e, olha, estragou o cara, porque eu vou estar sempre fazendo o meu melhor, eu vou estar sempre buscando o próximo, eu vou estar sempre buscando o melhor, sendo um cara honesto, sendo um cara sincero, sendo um cara claro no trabalho. Futebol é cheio de sacanagem, tu tem que estar policiado com isso, tu tem que estar controlado com isso, tu tem que manter isso à distância. Opiniões que não me acrescentam em nada, não valem muito para mim, não vale. Eu volto a falar, continuo com os meus princípios, com as minhas ambições, com a minha caminhada, que as pessoas que gostavam de mim, que era meu pai e minha mãe, me deram. Então, nesse ponto, eu consigo Glorificado. diferenciar muito isso. Meu. Então, quanto a isso, tá tranquilo, isso me tranquiliza para fazer as coisas que eu tenho que fazer. Então, lá no segundo, no terceiro, quarto, quinto, sexto ano, porra, eu cheguei ao ponto de ter a nível de escolinhas de futebol, assim, porque hoje, quando eu estou no Bagé, por exemplo, eu sou o responsável pelo futebol. Então, desde a escolinha do futebol, de futebol, até o futebol profissional é comigo. Então, eu posso tirar um dia inteiro para falar sobre escola de futebol. Eu tiro um dia inteiro e falo sobre categoria de base. Eu tiro um dia inteiro e falo sobre futebol profissional. Eu tenho assunto para isso. Isso é interessantíssimo. Então, o momento que eu estou a trabalho, que eu estou trabalhando, que é como tu fala, das 24 horas por dia, é 25. 25 que o 25. cara acaba trabalhando, e não deixa de ser verdade, né? Porque tu te dedica a isso. E isso aqui é um vício, cara. Isso aqui é um vício. É o seguinte, eu vou parar a entrevista aqui, eu vou embora, eu vou tomar um banho, eu tenho que fazer.
Eu não consigo, cara. Eu não consigo. Mas o futebol é sem resenha e tal, mas eu não consigo, cara. É no sangue do cara. Então, isso aí eu nasci para ser o que eu sou, cara. Eu nasci para ser o que eu sou e dedico todo o meu conhecimento, todo o- a bagagem que eu adquiri como jovem, adolescente, criança, pureza das coisas. Eu sou uma criança, cara. Eu sou uma criança que tem um coração bom, não penso na maldade. E hoje tomo uns dribles da vida aí que eu não entendo por que eu tomo esse drible da vida. Mas eu deixo passar porque não me faz diferença. É Glauco, mais ou menos isso aí, cara. É mais ou menos isso. agora eu fiquei curioso com uma questão. É, o amigo falou que teve numa região, uma das poucas, se não a única região, que falava na Índia, que fala o idioma português, né? Goa, Boa. Goa. Como? Goa, Goa, Goa. Boa. Eu pergunto, que certamente existem outros dialetos, óbvio, né? Mas o predominantemente era a língua portuguesa nessa região? Então vamos lá. Não era, é colonizado por portugueses, porém, os mais velhos do estado, das cidades, são os que ainda falavam o português. Entendi. Nós estamos em 2025, quase batendo a porta de 2025, e Goa foi colonizado lá em 1900 e pouco também, porque eu sei que a Índia é um país novo. A Sim, Índia, eu acho que a Índia tem 50 e poucos anos, tá? sim. Que é recém agora que eles saíram dos ingleses, Isso, pertencia tá? ao Império Mas, Britânico. mas não, não. Lá o país é o mais populoso do mundo, ele ultrapassa a China, tá? O que que acontece? Eu te falei na língua portuguesa, é o contrário. Cada vez menos goeses falam a língua portuguesa. E existem mais de 5.000 deuses. Aqui a gente fala em Jesus Cristo, nosso Deus, papapá, papapá. Lá tem mais de 5.000 deuses, mais de 5.000 religiões. Dialetos são mais de 400, 500. É umas coisas exorbitantes. Lá existe Glauco, uma igreja de ratos, porque rato é Deus. Então os humanos servem alimentação para os ratos e o que sobra da alimentação dos ratos eles comem, porque comendo essa alimentação que os ratos comeram, eles se sentem que estão salvos para outra vida. Então existem situações que não tem comparação, não tenho como eu mensurar, e isso em todos os aspectos. É uma experiência única, é o único país que eu não tenho um parâmetro para te dizer de como fazer, de como agir, de como ser. Porque tudo que tu for falar na cultura, no esporte, na gastronomia, na crença, existem situações absurdas. Existe um cara que existe até hoje com esse braço levantado, cabelo, barba, unha, tudo grande, e o cara nunca mais, porque o braço ele ofereceu a Deus. Existe mendigos ou pessoas por causa da linha de pobreza, que é mais de 600 milhões que vivem abaixo da linha de pobreza. Mais de quantos? 600 milhões de habitantes. 600 milhões. Milhões. O Brasil, quantos milhões tem? Tem 200 milhões. O Brasil tem 200 milhões. 600 milhões vivem abaixo da linha da pobreza. Mais 600 ou 800 milhões vivem um pouco acima. Tu só tem o milionário, tu tem o pobre. Tu não tem a classe A, B, C, D, E. Tu tem a classe A e tem a classe F. Professor, eu pergunto para o amigo o seguinte: ah, pegando essa linha de raciocínio o quanto de uma escala de 1 a 10, né, o amigo considera importante um profissional do futebol, independentemente do país, ter essa experiência fora do Brasil? Uma Eu vou escala te de 1 a dizer por mim. 10. Eu vou te dizer por mim, tá? Eu
eu coloco o 10 porque, por ser um educador físico, como eu te falei, eu ajudo vidas, cara. Eu mexo com o sonho de milhares de meninos, cara, de meninos, de meninas. E eu me sinto importante nisso, em ser uma ferramenta, cara, que eu possa ser escutado. Cara, eu era tratado como Deus, cara. As pessoas se abaixavam também para trocar os meus pés quando eu chegava ou quando eu saía de algum ambiente, cara. Eu me sentia até constrangido, porque eu nunca pensei e nem quero, tá? Passa longe da minha cabeça. Mas pelo respeito que se tem com um profissional, um professor, coisa que eu precisaria só de um pouquinho aqui no Brasil para a gente melhorar um pouco. Eu não consigo. E não vou culpar, não, a nova geração com essas músicas que não têm fundamentos, que para eles deve ter. Mas eu vou te falar que eu vivi a melhor geração na vida, cara. Eu sou nascido em 1968 e eu tive infância, tive adolescência, tive juventude. Tô tendo a minha vida adulta. E, cara, a escala de 0 a 10 é 10 para quem está disposto a ter o crescimento pessoal. E zero para a pessoa que vai lá para ganhar dinheiro. E eu ganhei dinheiro, hein? Eu não vou negar. Eu ganhei bastante dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Eu nunca me dei bem com dinheiro. Mas eu ganhei bastante dinheiro naqueles 9 anos. E vou te falar: 10 para quem quer e zero para quem só quer buscar a fama ou algo parecido. Bom, Independente de país, como tu me perguntaste. uhum. Então, essa escala de 0 a 10 é como tudo na vida da gente, fica a critério de cada um, livre-arbítrio. Tu estás preparado? Tu estás preparado? Então vai à luta, vai pro 10. Vai para buscar coisas para o teu crescimento. E graças a Deus até hoje eu tenho. Ou zero. Não vai que é fria, meu. Vai ficar longe do pai, vai ficar longe da mãe, vai ficar longe da namorada, vai ficar longe do filho, vai ficar longe daqui, vai ficar longe. Bom, então esquece. Pessoal, nós estamos conversando com o professor Glauco Moraes, atual gerente executivo do Grêmio Esportivo Bagé, da cidade de Bagé, aqui no estado do Rio Grande do Sul, falando um pouco da sua história de vida, da sua história profissional, que certamente vem a somar para todos que estão assistindo o programa, inclusive para mim, né? Eu fico muito grato, professor, por essa brilhante aula, né? E vou pedir novamente aos amigos, né? Não se esqueçam, pessoal, de se inscreverem no canal. Não custa nada, é gratuito. Só ali se inscrever no canal, compartilhar, sabe? Fazer os comentários, deixar o seu gostei, né? O seu like. E à medida do possível, nós não temos super chat, nós não temos super sticker. A única maneira de contribuir para que o canal continue existindo e levando conteúdos sérios para quem gosta de futebol é através do nosso Pix, que está aqui em cima, gebranzogby@gmail.com. Qualquer valor, ele vai ser muito bem aceito, vindo de coração e que sejam valores que não vão fazer falta para vocês, tá? Então é uma contribuição de coração, tá? Agora, são as duas maneiras que eu peço é, que se inscrevam no canal, né? Se inscrever no canal não custa nada. E quem puder colaborar com a gente, qualquer valor através do nosso Pix, tá? Professor, vamos falar um pouquinho do Grêmio Esportivo Bagé? Vamos lá. O O senhor Grêmio chegou no Grêmio Esportivo. Esportivo. Hã? O Grêmio Esportivo Bagé. Inclusive, me identifiquei demais com o clube. Eu vou E lhe eu não sei contar uma se é, história. não sei se é por causa da fronteira. É. Vou lhe contar uma história que essa eu acho que o amigo não sabe. Bah, eu não deveria resenhar, né? Futebol sem resenha. Mas não é bem uma resenha, é uma história cultural, né? O senhor sabe, professor, que o senhor conhece o bairro Bonfim em Porto Alegre, né? Conheço. Nos anos 90, final dos anos 80, e início dos anos 90. O bairro Bonfim à noite ali era onde a gurizada se encontrava, virava à noite conversando. E tinham dois cinemas ali, o cinema Baltimore e o cinema Bristol.
Para quem não sabe, os cinemas não eram apenas em shopping centers, os cinemas eram nas ruas, assim, a gente se programava para ir ao cinema a semana toda, às vezes 15 dias antes a gente estava se programando para ir. E essa história que me contou foi o meu amigo querido, João Garcia, né? Que foi presidente da SEG, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado do Rio Grande do Sul, pessoa que eu tenho o maior carinho, jornalista João Garcia. E eu estava escutando ele contar, e ele falou assim que um dos garotos, aí, porque era aberto, né? Entrava no cinema assim mesmo de noite, de madrugada, e via os cartazes, né? Que estavam Anunciando os expostos. filmes. E ele entrou assim, olhou, olhou, e do lado dele, ele viu olhou assim, olhou para o cartaz, e ele saiu. Foi lá por aqueles bares que tem no Bonfim e comentou com a gurizada, né? Eu devo ter tomado muita cerveja, porque eu acho que eu encontrei o Richard Gere, né? Porque tinha um filme do Richard Gere passando no Baltimore. Agora eu vou contar uma que o amigo não sabe. Ele pode até ter bebido muita cerveja. Era ele mesmo. Era o Richard Gere. Ele foi casado com uma moça de Porto Alegre Não, e ele eles moraram namorava uma menina de Bagé. Bagé. Pensei que era aqui em É, Porto Alegre. ele namorava uma menina de Bagé. Então ele veio, passou em Porto Alegre para poder ir para Bagé. Então Ah, é cara. um fato pitoresco. É Meu. interessante, interessante. Tá, Bom, vamos lá, tá pessoal. certo. E então, me fala como é que surgiu essa oportunidade do Grêmio Esportivo Bagé na sua vida profissional e na sua vida pessoal também, professor. Eu estava atuando pelo São Paulo de Rio Grande nesse ano e recebi uma sondagem de um vice-presidente do Grêmio Esportivo Bagé. Aí eu expliquei que eu Quem era? estava Quem era? trabalhando, o Gabriel Pons, Tá. vice-presidente. Aí eu avisei, não, eu não gostaria de conversar porque eu estou empregado, eu não acho correto. Mas assim que eu me desligar, se você tiver interesse, a gente volta a conversar. Mas no momento eu não vou porque eu tô no São Paulo. Só que no São Paulo eu fui por um amigo ter me convidado, Gebra, que era o treinador, né? Que me convidou para eu ir dar uma mão para ele. Só que eu expliquei. Bah, meu, eu recém cheguei de Tocantins. Eu não quero responsabilidade agora. Eu quero ficar até o final do ano livre aí para o ano que vem pegar um time aí, seguir trabalhando, ou talvez abrir uma escola de futebol, fazer alguma coisa diferente. Ele, não, meu, vem, me ajuda aqui e tal, não sei o quê, papapá, papapá. Eu tinha um auxiliar, que por coincidência era tu, e aí tu tinha saído. E eu digo, bah, então eu vou como auxiliar, cara, porque senão eu vou me responsabilizar por um monte de coisa bah, daí fiquei como auxiliar, cara. Fiquei como auxiliar ali, e ele pede demissão um mês, 2 meses depois, eu acho, tá? E ao pedir demissão dele, eu, por ética profissional, eu também peço a minha demissão. Bom, se o treinador que me convidou está saindo, eu não vou ficar. E pedir minha demissão também, tá? Aí, com isso, o vice-presidente descobriu que realmente eu tinha pedido demissão. Estourou 2 dias depois, ele me ligou. Ah, me convenceu, né? Aí eu já venho O ponto. te observando, já venho vendo teu trabalho, tenho tirado informações, e eu preciso de um cara como tu, em Bagé, assim, assim, assado, Sim, bababá, bababá. Isso esse era senhor, final de ano, esse, né, o cara? vice-presidente era o Pons. É ainda. Tá, E tá. eu, pô, cara, mas agora, final do ano, eu vou fazer o quê, né, meu? Tá terminando tudo. E ele insistiu, não, vem uma conversa, vamos conversar, não sei o quê, tal e tal, tal e tal e tal e tal, e me convenceu, cara. Me convenceu e eu fui. Hoje eu apresento um projeto ali no clube, onde eu defendo várias frentes, são 5. Futebol profissional,
categoria de base, escola de futebol, DNA Jaldinegro e Que venha a projeto ser, que venha a social. ser, que venha a ser. Já, já explico. E projeto social. Então, são 5 projetos ligados ao futebol, no qual eu estou fomentando o trabalho desde os 6, 7 anos de idade lá embaixo, na escolinha, até o futebol profissional. Futebol profissional tem uma obrigação pessoal aí, minha, de subir esse ano de 2025 para a série principal do Gauchão. Está na série divisão de acesso e até pouco tempo a gente descobriu que vai ser só no segundo semestre, a federação não havia ou ainda não largou o calendário oficial de 2025. Então, ao invés de ter a copinha no segundo semestre, nós vamos ter a copinha no primeiro semestre. Então, eu vou dar seguimento a um trabalho que eu já agora estou te explicando, que é o futebol profissional, que eu sou um cara criado em base, criado em categoria de base, e respeito muito o trabalho da base. E creio, acredito, que se um trabalho bem feito na base for realmente concretizado, for bem organizado, planejado e executado, te dá jogadores para mais 100 anos. Tu tem jogador da base por muitos e muitos anos. E eu trabalho nesse ponto. Foi assim que eu criei esse método no Novo Hamburgo. E a base existe até hoje. Uhum. E aí foram campeão em 2017, daquela base feita. Então eu tenho certeza que esse trabalho também será bem feito dentro do Bagé. Só que a categoria de base me abre um leque que eu chamo de DNA Jaldinegro. Jaldinegro é a alcunha do Bagé. E DNA é porque eu creio que está intrínseco ao ser humano a alegria, a personalidade, o jeito de ser. E eu acho que o DNA Jaldinegro também está intrínseco ao perfil daquele atleta que deve ser do Grêmio Bagé. Então, DNA eu tiro para o Brasil todo. Hoje eu tenho no Uruguai e na Argentina já. E é nada mais do que uma conveniada com o Bagé. Só que eu tenho datas que eu recebo jogadores de outros estados, de outros países, para confeccionar o que eu quero. Por exemplo, agora nós vamos para 2 competições em janeiro da Sub-17. Então eu acionei meus DNAs e estou precisando de jogador aqui, aqui, ali, blá, blá, blá. Amanhã é o último dia. Estamos fechando um grupo aqui em São Leopoldo, estamos fechando um grupo em Bagé, e dia 2 de janeiro esse grupo está indo para Bagé todo, e de lá nós estamos indo para Taquari, para a primeira competição, retornaremos a Bagé, iremos para Campo Bom para outra competição, e bom, ali terminou o período de avaliação da 17, que já volta em março, com ela já feita, estruturada, e com mais jogadores dos DNAs. Isso é 17, é 15, é 14, é 20, é profissional. Então, esse DNA. E o projeto social que entra junto, eu estou abrindo uma oportunidade na periferia de Bagé para aqueles meninos que não têm condição de pagar uma escola, que não têm condição de se alimentar, que gostam muito do esporte. Então, eu estou abrindo o estádio Pedra Moura para que durante 2 dias da semana os treinos sejam realizados com a camisa do Bagé, pela minha metodologia, para que eles também se formem cidadãos e atletas. Atletas e cidadãos. E o Bagé está contribuindo com a alimentação também, para poder dar um pouco mais para esses meninos. Dentro disso, a gente já fez, com a minha chegada, uma parceria com a Urcamp, que é a faculdade de lá, com a universidade de lá, e que me abre portas para vários estágios, de várias cadeiras, de vários cursos, Sim. e que eu pretendo também, junto com o DNA, junto com o projeto social, junto com a escola, junto com a categoria de base, junto com o profissional, usar também esses profissionais para o futebol do Bagé.
Então, esse é o meu primeiro trabalho, no qual eu divido de 3 em 3 meses, que eu chamo por módulos. Módulo um, janeiro, fevereiro e março. Módulo 2, abril, maio e junho. Módulo 3, julho, agosto e setembro. E módulo 4, outubro, novembro e dezembro. Com isso, eu completo um ano de casa. E aí, se deu certo, a gente continua. Se deu errado, eu tenho que pensar em que fazer para dar certo. Professor Mas o caminho é Glauco, esse. hã? Mas o Continue, caminho é conclua, esse. por favor. Conclua, por favor. Mas o caminho é esse. É isso aí, é isso aí. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal Futebol Sem Resenha com Gebrezogby, deixarem suas curtidas, compartilharem, deixarem seus comentários. Quem tiver a possibilidade e quiser contribuir com o canal, nós não temos o super chat, volto a repetir, não temos o super sticker. A forma de contribuição é através da inscrição do canal e quem quiser e puder contribuir é através do Pix, que se encontra aqui em cima, que é esse aqui, gebresogb@gmail.com. Professor Glauco Moraes, atual gerente de futebol e diretor executivo do Grêmio Esportivo Bagé, da cidade de Bagé, no estádio do estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos nos aproximando no final do programa, temos alguns poucos minutos, temos cerca de 3 minutos. Eu gostaria, professor, que, por gentileza, o senhor ficasse à vontade para tecer suas palavras finais, seus agradecimentos, ou seja, as suas palavras que o senhor quiser transmitir aos nossos espectadores, a demais pessoas, se o senhor quiser deixar algum, alguma rede de contato, sinta-se à vontade, a palavra é sua. Nós temos aproximadamente 2 minutos, tá, Perfeito, professor? Tibra. Eu quero agradecer primeiramente a ti pelo convite, aceitei prontamente. Que pena que não foi antes, mas tu viu que não conciliava, não dava horários. Então, que bom que eu pude conversar com vocês. Espero ter contribuído uma vez mais com todos aqueles que realmente gostam do futebol, que amam o futebol. Para dar certo, tem que amar muito, tá? É um trabalho que realmente te tira, é um trabalho diferente dos outros trabalhos e te tira bastante tempo para ser bem feito. E eu acho que todos nós temos condição de sonhar, todos nós temos condições de impor metas, objetivos e seguir a luta. Não podemos desistir dos nossos sonhos, não podemos desistir quando aparece a primeira dificuldade, é aí que a gente tem que suportar e passar por elas. E eu acredito que a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas, e eu procuro sempre ser esse mensageiro e desejo a todos toda a sorte do mundo, bons estudos, bom trabalho, e o que precisar de mim no momento, o Grêmio Esportivo Bagé, é só chegar, a porta do Pedra Moura sempre vai estar aberta. E uma vez mais, Gebran, agradecer a todos aí, os espectadores, e sempre à disposição do amigo naquilo que precisar. Tá bom? Esse foi o nosso professor Glauco Moraes, gerente executivo do Grêmio Esportivo Bagé, com a sua verdade, hoje aqui no canal Futebol Sem Resenha, que trata o futebol com seriedade e conhecimento. E sem resenha. O nosso muito obrigado a todos, muito obrigado, professor Glauco Moraes. E eu desejo a todos, ao amigo, um Natal, Feliz Natal, um Natal abençoado para o amigo, para a sua família, para todos que lhes são queridos. Amém, Tchau, igualmente. pessoal. Muito obrigado.